revisão. Vamos lá? Revisão para o 4º ano. E, em primeiro lugar, vamos revisar dígrafo e encontro consonantal. Não confunda. Nós temos o dígrafo quando usamos duas letras para representar um único fonema. Único fonema, fonema quer dizer som. Dígrafo é o uso de duas letras para representar um único fonema, um único som. Então, dígrafo é o uso de duas letras para representar um único som. Os dígrafos são CH, LH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC. Também temos o GU, GU e QU, seguido de E. QU, QU é que. Sempre que pronunciamos a sílaba sem pronunciar a letrinha U, aqui não é que, aqui nessa sílaba é que. Se é que, não pronunciamos a letrinha U, então isso é um dígrafo. Que, não pronunciamos a letrinha U, então isso aqui é um dígrafo. O mesmo acontecerá para GU. GU. GU é. GU é. G. Não pronunciei o U. G. GUI. Gui. Não pronunciei o U. Então, ele é um dígrafo. O uso de duas letras para representar um único som, um único fonema. Fonema quer dizer som. Os dígrafos são CH, LH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC, QU e GU. QU e GU, seguido da letrinha E e da letrinha I, de forma que não pronunciamos a letrinha U. Lembra? QU é que, QUI que, GU é Gé, GUI gui. Se na palavrinha eu pronunciar a letrinha U como gui ou guá, como água, então GU não vai ser dígrafo. Ele só vai ser se minha pronúncia for Gé ou gui. Continuando. Também temos os dígrafos vocálicos, que são vogais seguidas de M ou N. An, em, in, on, um. Ok. Aqui temos alguns exemplos de dígrafo. Dígrafo, duas letras, um único som. Chiclete, molhado, arroz, assado, exceto, floresta, queijo, quintal, ninho e anjo. Lembrando que dígrafo vocálico, letrinha I, N, A, N. É a vogal seguida de M ou N. Dígrafo vocálico. Já o encontro consonantal são duas consoantes juntas, sem vogal entre elas. Exemplo, prato. Duas consoantes juntas, sem vogais entre elas. P e R. Placa. Duas consoantes juntas, sem vogais entre elas. PL. Planeta. Duas consoantes juntas, sem vogais entre elas. PL. Trenó, blusa, crise. Resumindo, dígrafo são esses listados no quadro. CH, LH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC, GU, QU e GU. AM, AN e todas as vogais seguidas de M ou N.
E-M-E-N, I-M-I-N, O-M-O-N, U-M-U-N. São duas letras que representam um único som. Dígrafo, duas letras que representam um único som. Já no encontro consonantal, dos demais casos onde cada consoante emite um som separadamente. Então, muita atenção. Na palavra escola, você vê que no dígrafo tem SC. Aí você vai e acha que escola é dígrafo. Só que não é. Sabe por quê? Vamos pronunciar. É bom sempre pronunciar as palavras. Escola. Eu pronunciei o som do S e o som do C. Se eu pronunciei os sons das letras separadamente, elas não podem ser dígrafos, certo? Somente se eu tivesse pronunciado junto, um único som. Se eu pronunciar pronunciei o S e o C, então ela não vai ser dígrafo, ela vai ser encontro consonantal. Encontro consonantal, cada letrinha emite um som separadamente, certo? Estão lembrando de tudo direitinho? Muito bem, agora vamos continuar falando sobre encontros vocálicos. Encontro vocálico. As vogais são A, E, I, O, U. Encontro vocálico é quando duas ou mais vogais se encontram na mesma palavra. Exemplos: aldeia. Temos a vogal E, a vogal I e a vogal A. 3 vogais na mesma palavrinha. Na palavrinha biscoito, temos 2 vogais, O, I. Biscoito. Na palavrinha saúde, temos o encontro do A com o encontro da letrinha U. Ditongo. O que é ditongo? Ditongo é quando há 2 sons vocálicos ou 2 vogais que se encontram na mesma sílaba. Quando existem 2 vogais na mesma sílaba. Isso quer dizer que no ditongo, os encontros vocálicos permanecem juntos na mesma sílaba, quando realizamos a divisão silábica. Se você dividir as sílabas e as vogais estiverem juntas na mesma sílaba, 2 vogais juntas, ditongo. Um exemplo de ditongo é aurora, A-U. 2 vogais na mesma sílaba não se separam, ditongo. Já no hiato, as 2 vogais não ficam juntas na mesma sílaba. Elas se separam e quando elas separam-se, ela classifica-se como hiato. Um exemplo: criança. Criança. I e A são vogais juntas na mesma palavrinha, mas quando separamos as sílabas, fica uma vogal em cada palavrinha. Uma vogal em cada sílaba. Criança. Se as vogais se separarem, isso aqui chama-se hiato. Temos também a palavra dia. O I fica em uma sílaba e o A em outra. Dia. Quando isso ocorre, chama-se hiato. Vamos ver agora o que é o tritongo. É o encontro de 3 sons vocálicos na mesma sílaba. Ou seja, é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Exemplo: Paraguai.
I na mesma sílaba, 3 vogais na mesma sílaba. Então, podemos perceber que as vogais encontram-se, após a divisão silábica, as vogais encontram-se na mesma sílaba. U, A, I, U, E, I, U, A, O. Tritongo são 3 sons vocálicos na mesma sílaba. Então, recapitulando, ditongo, 2 vogais na mesma sílaba. Hiato, quando essas 2 vogais se separam, fica uma em cada sílaba. E tritongo, quando temos 3 vogais na mesma sílaba. Vamos agora relembrar ditongos orais e nasais. Lembrou que ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba? Só que uma dessas vogais chama-se vogal e a outra chama semivogal. Vamos ver? Vamos ver o ditongo oral. Temos o ditongos abertos e ditongos fechados. Ditongo oral aberto e ditongo oral fechado. Vamos ver? Ditongo oral aberto. Céu. Quando vamos pronunciar a vogal E, abrimos a boca. Céu. Céu. Ditongo aberto. Ditongo aberto. Céu. Vogal e semivogal. A vogal que pronunciamos mais tonicamente e com ênfase, abrindo a boca. Céu. Ditongo aberto. Ditongo aberto. Esse é o ditongo oral. Ideia. Eia. Abre a boca. Eia. Ditongo aberto. Ideia. Ditongo fechado. Doido. Ditongo oral fechado. Doido. Do. E dó. E não doido. Não abre ó, não é aberto, é fechado. Doido, certo? Ditongo nasal. Nasal é relativo a nariz. Ditongo nasal. Ao falarmos, o som sai pelo nariz. Vamos ver? Ditongo nasal. Ditongo nasal. Amaram. Amaram. Se você colocar a mão no nariz, você vai notar o som ram vibrar no nariz. Amaram. Outro exemplo de ditongo nasal é a palavrinha quando. Coloque aí a mãozinha no nariz, tampando o nariz e fala quando, que você vai perceber que esse som quan, ele sai pelo nariz. Por isso, esse encontro é um ditongo nasal. Então, estão acompanhando nossa revisão? Vamos ao próximo assunto. O próximo assunto será a sílaba tônica. E o que é a sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, lembrado? Sílaba tônica. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Vamos ver? Vamos iniciar sílaba tônica. As sílabas tônicas se classificam-se em oxítona, paroxítonas e proparoxítonas. Aqui temos o exemplo de uma palavrinha, abacaxi. A sílaba mais forte da palavra é xi. Você está em dúvida? Então, leia a palavra. Pronuncia abacaxi. Qual foi a sílaba que eu falei mais forte? Xi, a última. Se foi a última, então esta palavrinha ela é uma palavrinha oxítona, pois tem sua sílaba tônica na última sílaba. Abacaxi. Então, oxítona é quando a sílaba mais forte é a última. Exemplo, professor. Sílaba mais forte é a última. Sor. Aqui, ó. Professor.
Se é a última, então a palavrinha é oxítona. Ela é paroxítona quando tem a penúltima sílaba mais forte, que pode ser acentuada ou não. Para isso, precisa que você leia a palavra para perceber qual é a sílaba mais forte. Vamos ler? História. Tó. Falei mais forte, pronunciei forte. Tó. A sílaba tó é a segunda, ou seja, ela é a penúltima sílaba, última, penúltima. Quando a penúltima é a mais forte, então temos uma palavrinha paroxítona. Paroxítona. Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. E quando a sílaba mais forte é a antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima. Quando a sílaba mais forte é a antepenúltima, como na palavrinha lágrima, lágrima, a palavrinha vai ser proparoxítona. Proparoxítona. Lágrima. Antepenúltima, proparoxítona. Lágrima. Então, lembraram? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Muito bem. Agora, vamos revisar substantivo próprio e comum. Substantivo próprio, nome de pessoa, nome de lugar. Substantivo comum, nome, um único nome que é dado para seres de uma mesma espécie. Substantivo comum, exemplo, lápis. Esse se chama lápis e serve para escrever a tarefinha. É um lápis de pontinha grafite. Esse serve para pintar. Lápis, certo? É um lápis de colorir, mas se chama lápis. Essa daqui é um lápis que ela é uma canetinha hidrocor. Ela também é um lápis de colorir, certo? Então, lápis ou de madeira ou daquele de escrever, o lápis grafite, todos são lápis, certo? Então, um único nome para vários da mesma espécie. Exemplo, tia deu o exemplo na sala, chegou a dar o exemplo de mesa, não foi? Tia disse assim, esta mesa quadrada se chama mesa, a outra mesa redonda também é mesa, a mesa das criancinhas brincarem, pequenininha, é mesa. São vários tipos e um único nome para determiná-los. Substantivo comum. Substantivo próprios e substantivo comuns. Aqui estão alguns exemplos de substantivo comum. Telefone. Todo telefone, grande e pequeno, amarelo, vermelho, chama-se telefone. Todo cachorro grande e pequeno, independente da raça, chama-se cachorro. Uma única palavra para determinar vários seres de uma mesma espécie. Cidade, toda cidade você chama cidade. Menino, grande e pequeno, menino pardo, menino branco, chama-se menino. Agora, vamos colocar um substantivo próprio em cada um desses seres. O menino não vai se chamar mais menino, ele tem um substantivo próprio. O nome Theo, um substantivo que é só dele. O cachorro, demos um nome ao cachorro. Nome próprio, substantivo próprio. Bob, demos um nome à cidade. Cidade, Rio de Janeiro. Nome de lugar, substantivo próprio, certo? Então, para continuar, vamos ver agora o gênero do substantivo. Gênero do substantivo.
Gênero do substantivo. Para descobrir o gênero do substantivo, é apenas dizer se a palavrinha é masculina ou feminina. Antes dos substantivos femininos, antes das palavrinhas femininas, usamos a, as, uma, umas. Vamos ver alguns exemplos de palavrinhas femininas, substantivo feminino. A pata, as patas. Uma vaca, umas vacas. Antes, dois substantivos masculinos, usamos o, os, uns. Vamos ver? Olhe num exemplo. Substantivo masculino, o pato, os patos. Um boi, uns bois. Não é fácil? Agora vamos ver. Desse lado, apenas substantivos masculinos. E deste lado, apenas substantivos femininos. Vamos ver alguns exemplos. Ovo, a avó. O bode, a cabra. O boi, a vaca. O cavalo, a égua. O cão, a cadela. O leão, a leoa.